Oi, amores, tudo bem? Então, o caso que eu trouxe hoje foi de um trabalho, que inicialmente era uma constelação, onde a mãe estava muito preocupada com o filho, que ele estava tendo comportamentos diferentes, né? Eles moravam juntos e depois de uma certa idade, ele foi morar com o pai, né? E hoje ele é adulto, mas essa mãe começou a perceber o filho com a personalidade um pouco diferente. E ela preocupada, enfim, né. Então a gente foi para uma constelação familiar. E aí a gente começou a abrir o campo, né, abrimos o campo do filho, junto ao da mãe, né. E aí naquele momento se abriu, né, a informação, porque tudo é informação, né, se abriu a informação aonde aquele filho estava, sendo manipulado, eh mentalmente, energeticamente e espiritualmente, então se abriu um campo, se abriu, né, a gente chama também um alinhamento energético na apometria, né, se abriu os campos magísticos, né, os campos aonde alguém de fora, eh, tinha implantado, ele estava com implantes, ele estava com um capacete, uma tecnologia, né, que se usa para manipulação mental. É como se ele não enxergasse mais a mãe, como se fosse como se aquele capacete vibrasse dentro de uma realidade que não era a realidade que ele estava vivendo naquele momento com a mãe. Então, aquele capacete, ele é um implante, né, ele fica emitindo imagens, ondas, né, que não condizem com ele mais. Então ali existiam comandos para que ele agisse de determinada forma. E aí, claro, de constelação, acabou virando já uma limpeza, uma desobsessão, a retirada de implantes desse capacete. E claro, nada nada acontece sozinho, nada acontece por acaso. Eh, Aí eu perguntando para essa mãe, né, eh, aí ela me relatou que essa pessoa no qual ele estava sendo manipulado tinha, né, tinha vínculo com algum tipo de questão espiritual, né, e não vou dar nomes, não é uma religião em si, mas não deixa de ser um grupo, um sistema, o sistema é um grupo aonde as pessoas trabalham, né, eh, com manipulação energética, manipulação mental. E a manipulação aqui eu não me refiro de uma forma pejorativa, né, é algo que se estuda, né, é um grupo, uma entidade que se estuda a questão, né, mental, laboratórios mentais, laboratórios energéticos, né, que tem muito por aí. A questão é o que tu faz com ela. Então, aqui eu tô tendo muito cuidado para falar, para não ficar gerando,
né, especulação, a magia, ela é natural nossa, nós somos seres magísticos, né. E não existe magia branca, magia negra, existe magia. A questão é quem está lidando com a magia, qual a intenção, para que se faz. Então, maldade, gente, a maldade existe, mas a maldade está dentro de nós, né. Então, qualquer tipo de transformação, mudança, movimentação energética é uma manipulação energética, e manipulação não é ruim, a questão é o que tu está fazendo com ela. A gente manipula a nossa energia diariamente, todos os dias. Quando a gente quer transformar uma emoção, um sentimento, aciona, né, a mente, que vai vir imediatamente aquela crença. O que está interligado com aquela emoção. E para isso, né, você precisa estar calibrando, liberando, entrando em contato. Então, energia é tudo. Quem lida com energia, sim, pode fazer coisas maravilhosas. E sim, podem fazer coisas também das quais não sejam tão boas assim, porque tá tudo dentro de nós. A luz e a sombra tá dentro de nós. E como eu falo para as minhas alunas e clientes, né, quer aprender a lidar com a sombra, olha para a tua sombra, olha para aquilo que tem dentro de si. Não existe só luz, lidar com a espiritualidade não é só luz. E para quem combate o mal, a maior arma é conhecer o mal, conhecer o seu próprio mal, conhecer as suas angústias, os seus medos, as suas raivas, as suas ambições, aquilo que eu invejo, aquilo que eu quero eu não tenho, aquilo que a maioria se envergonha, se culpa, porque a gente não foi criada para olhar de uma forma sem julgamento para essas nossas nuances, porque são. Então, faz tempo que eu quero trazer esses relatos para vocês, porque isso é real, tá aqui com a gente, e aí uns evitam, outros fogem, como se fosse possível, como se isso deixasse de existir. Não. Outros, agridem verbalmente, como se a vida fosse só luz, como se eu não fosse de Deus, né. Eu já recebi cada coisa, tipo: "Eu sou de Deus", essas coisas não são, né, como se eu não fosse de Deus, como tudo, nada tá fora, nada tá fora, nada tá fora de nós, nada tá fora de Deus. Quem é Deus? Somos deuses. Ele tá dentro de nós, se ele é onipresente, se ele é onipotente, se ele é onisciente, se ele tá em todas as coisas, a qualquer momento, a todo momento. Ele tá aqui, ele tá lá, ele tá embaixo, ele tá em cima, ele tá à direita, ele tá à esquerda. É porque ele é todas as coisas, é porque somos. Então, nada acontece que ele não esteja ciente. Só que, claro, o mundo de cada um está diretamente relacionado àquilo que se acredita.
Teu mundo é aquilo que tu acredita. Se tu acredita em A, em B, em C, o teu mundo vai ser A, B e C. Só que existe um alfabeto inteiro, existe infinitas possibilidades. 98% é inconsciente. Vamos ser generosos, né? 95%. Então nós temos 5% conscientes daquilo que a gente sabe ou acha que sabe. Então praticamente não é nada, né. Então, meus amores, existe muita coisa por aí que a gente ainda não tem consciência de que a gente ainda tá para ver, descobrir, ser revelado. E isso tem a ver com o desconhecido, que é também o grande medo da humanidade, né. O desconhecido que tem no desconhecido. Tem esses 95, 98% daquilo que tu não sabe de ti, daquilo que tu não sabe da vida, do universo. E meu trabalho é um convite a esse campo, que vai muito além das crenças, que vai muito além dos julgamentos que nos limitam. Então, esse é um trabalho que aconteceu naturalmente, desde lá 2017, eu comecei a aprofundar os trabalhos dentro da constelação, e que essas coisas começaram a se manifestar dentro do campo. Eu sou uma pessoa que trabalho com a espiritualidade, trabalho com a energia, trabalho com o campo emocional, pois aqui na 3D, na densidade, é o que suja, modifica e ao mesmo tempo purifica, limpa o nosso campo energético, tá diretamente relacionado às nossas emoções. Emoções são água. Imagina uma água suja, imagina uma água turva, assim como uma água cristalina. Todo tempo as nossas emoções, elas, né, emoções, energia, emoções, movimento. Então, terminando, né, chegando na conclusão, tiramos esse capacete, tiramos a manipulação aonde existia a manipulação dessa pessoa com, né, esse filho, que essa mãe estava muito preocupada. Tiramos, né, os implantes e claro, é o que eu ia dizer, né, olhar para as nossas próprias sombras, porque nós temos o poder, somos deuses, temos esse poder, a gente pode, deve olhar para nós, para as nossas sombras, porque a gente tira muitas vezes coisas nossas que entram com um vínculo com essas outras forças, energias, só que a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, de ver a vida, faz com que a gente, de novo, capte. Então é importante, dentro desse trabalho de limpeza, dentro desse trabalho de transformação e mudança que a gente quer, que a gente busca, é importante ter essa transformação e mudança de mentalidade, porque senão a gente se conecta. Vou usar um exemplo bem esdrúxulo, assim. Eh, a pessoa tá com piolho, a gente vai lá, passa o remédio para o piolho,
tira as lendas, penteia, faz toda a limpeza. Só que se ela está inserida num ambiente, se ela vai lá sempre, no mesmo lugar aonde o foco está, ela vai pegar de novo, e aí tem que ser limpo de novo. Assim como nós, o banho diário. Nosso banho diário é para quê? Para nos limpar da sujeira do nosso entorno, do nosso corpo físico. Assim também é o nosso campo energético, o nosso campo mental. Lembra que eu falei, o que tu acredita cria o teu mundo. Muitas vezes, aquilo que a gente acredita, que bate o pé, é o que está nos prejudicando, é o que está nos levando de novo para o foco da nuvem de gafanhotos, como eu chamo, nas 7 pragas do Egito. E assim, eu não estou dizendo que está fora, não, é a nossa mentalidade que faz a gente atrair o fulaninho, o beltraninho, a situação X, Y, N, e que não adianta mudar só de CPF e endereço, seja no profissional, seja no relacionamento, seja nas amizades, não. Tá em nós, tá em cada um de nós a responsabilidade de mudança, de reflexão. Então sim, uma mãe ela tem o poder de transformar, de mudar. Por quê? Porque esse filho vem da carne dela. Então isso é muito significativo, a gente saiu de um trabalho familiar para um trabalho energético espiritual, de realidades paralelas. Numa realidade aquilo estava acontecendo, e se pode sim modificar, transformar. A gente está vivendo tudo aqui e agora. Então, o teu passado, ele pode ser modificado, assim como o teu futuro também, porque é tudo aqui e agora. Então, sim, teve essa retirada, teve essa mudança energética, praticamente instantânea pelo feedback dessa mãe, perdão, e se tem que fazer sempre uma manutenção, assim como a gente continua limpando a casa depois de uma faxina, fazendo a manutenção, olhando para ver se não tem mais nada, eliminando o foco, o ponto de foco, o ponto gerador, né. Tudo isso é o orai e vigiai, tudo isso é o grande orai e vigiai. Orar, vigiar, pensamentos, reflexões. Será que aquilo que eu acredito faz bem para mim? Ou simplesmente eu estou seguindo no automático? Então eu trouxe aqui esse relato, essa reflexão de que sim, é possível, e sim, existem muito mais mundos, vidas, situações do que tu imagina. O poder não está fora, o poder está dentro, por isso somos todos deuses. Somos partículas de Deus, do universo, do grande campo. O campo é um só, ele não está separado, né, na familiar. Tá tudo ali, o campo quântico de todas as coisas. O campo espiritual, tu querendo ou não, tu é um ser espiritual. Tu acreditando ou não, tá lá e as coisas acontecem. A questão é que enquanto tu não reconhece e não vê, elas te dominam, elas te manipulam. Tu tá sendo manipulado agora, neste momento. Como assim, Thaís? Sim, televisão, rádio, aplicativo, compras, a forma como todo mundo foi ensinado a não nos olhar, a não nos conhecer, a não nos amparar.
sempre buscando fora, 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 desde a comida, relacionamentos, corpo, beleza, o ter. Tem gente que tem tudo. O que talvez tu queira e que não preenche, não está, não é aquilo que a alma dela quer. Então, meus amores, preencher a alma não tem nada a ver com dinheiro ou ter. Preencher a alma tem a ver com eu me conhecer, saber quem eu sou e não ser mais manipulado por quem quer te aprisionar, por quem quer que tu não seja livre. Ser livre é ser dona de ti e dona da tua energia. Tá bom, meus amores? Beijo e até o próximo caos.